Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse que é o terceiro episódio desse novo podcast do G4 Educação, o Conectando os Pontos, onde a ideia é a gente trazer a cada mês um tema diferente, através de um documentário, que inclusive se você não viu o primeiro documentário dessa série, O Fim dos Unicórnios, pare de assistir esse vídeo nesse instante, corra pro YouTube e assista lá O Fim dos Unicórnios gratuitamente no YouTube. E a ideia aqui é a gente fazer uma análise mais profunda desses temas que a gente vem trazendo para vocês aqui, um pouco diferente daquilo que a gente vê na mídia tradicional, nos portais de notícias, sempre trazendo pessoas que ou já conhecem ou passaram por esse tipo de momento, por esse tipo de empresa. Nesse primeiro mês, a gente está falando especificamente de unicórnio, de todo o movimento de investimento de risco, de como que, uma pergunta que fica para todo mundo, né? Como que empresas que não dão lucro têm valuations de muitos bilhões de dólares, muitas vezes até com uma receita muito baixa, ou mesmo sem gerar nenhum tipo de receita, já tem valores de mercado exorbitantes. Então, nesses 3 episódios que a gente teve aqui, esse sendo o terceiro, a gente analisou junto com o João Vitor um pouco sobre o caso do Uber, fizemos uma análise do balanço da Uber, uma análise de como funcionava a estratégia da Uber até aqui, como que chegou no Brasil, como que foi para frente. No segundo episódio a gente falou com a Muripinho, muito mais na perspectiva de como que os investidores, principalmente aqueles investidores de início da empresa ali, que a gente chama de seed, olham para esse mercado, como que está o movimento de mercado. E hoje temos 2 super convidados que passaram na pele aí ao longo dos últimos 10, 15 anos por momentos diferentes de economia, momentos diferentes de maturidade, que tiveram empresas que foram aceleradas por fundos de investimento e podem trazer aqui uma perspectiva bem diferente para todos nós, para a gente conseguir aí literalmente conectar os pontos, olhar para trás e ver o que aconteceu nesse mercado e, obviamente, começar a pensar aí em como que vai ser o futuro e como que nós, através dos nossos negócios, podemos nos beneficiar aí dos movimentos que por aí virão. Estamos aqui hoje com Matt Montenegro, famoso Matheus Montenegro, ou vice-versa. Exato. Oriundo aí do São Pedro Vale, talvez o primeiro dos locais aí que as startups começaram no Brasil, ali vários cases legais que você participou lá atrás, teve a Video Monsters que você fundou e vendeu para Hotmart em 2019, né, Matt? Uhum. Então seja muito bem-vindo, obrigado aí pela parceria de participar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, então espero poder contribuir aí de alguma maneira relevante para a audiência. Boa. Estamos aqui com nosso querido sócio, eu não sou tão bom apresentador de convidados como o nosso outro sócio, Alfredo Soares, mas eu sei que é um locutor de sex shop, certo? Ele não é tão bom, mas sacaneia igual, né? Exatamente. É foda, é de pet shop, cara, calma lá. Não é sex shop? Pet shop. Agora virou de sex shop também. Tudo bem, então. Essa voz bonita. Bruno Nardon, fundador do G4, fundador também da Canui lá atrás, participou da venda da Canui para a Dafit, teve na Dafit, também com a Rappi aqui no Brasil. Nardon, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado você por esse convite imensurável de ser seu entrevistado hoje. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Como eu disse, a gente já explicou um pouco sobre a ótica de como que as empresas funcionam, como que o mercado enxerga as empresas, como que os investidores olham para esse tipo de investimento em startup de altíssimo risco e, obviamente, também com possibilidades de altíssimo retorno. E hoje a ideia é que a gente explore um pouco de como que é tocar, como que é estar nessas empresas, nesses momentos onde existem pessoas apostando muito dinheiro, que vocês vão crescer muito, ou que a empresa vai crescer muito, e que, como eu falei, também é um pouco contraintuitivo quando a gente pensa na grande maioria do Brasil, né? Na grande maioria das empresas tradicionais, que ou não tem um crescimento tão rápido, ou não conseguem entender como que existe uma valorização tão grande desse tipo de empresa, né? E eu queria começar aqui com o Nardon. Nardon, você acha que o principal momento ali que você teve fundo de investimento por trás, um número gigantesco para crescer foi quando começou a Rappi, né? A Rappi já existia na Colômbia, veio para o Brasil, você ali já desde o início já tinha metas de expansão super agressivas, mesmo antes de começar. Então, eu queria que você começasse a explicar aqui, principalmente para quem ainda não entende como funciona ali o mercado de crescimento
20%, 30% por semana, por mês, uma coisa que chega a ser até irreal, né? Como que funciona a cabeça de um empreendedor ali que tem esse dinheiro ali para crescer, que tem esse drive por crescimento maior do que quase qualquer outra coisa ali na empresa, cara? Tá, antes de falar de RAP, talvez eu vou dar um contexto aqui anterior à RAP, né? Então, na Canoe a gente teve um fundo de investimento, a gente tinha uma cobrança grande por um crescimento, mas um crescimento um pouco mais realista no fim do dia em entregar crescimento com rentabilidade, né? Quando a Dafit adquiriu a gente, né, que foi no fim do dia quase uma fusão, a Dafit ela tinha passado por esse momento de ser a desbravadora do modelo de e-commerce, onde ela trazia moda e roupas e sapatos de vendas pela internet, onde antes ninguém tinha. Então, ela passou por esse momento de ter muito dinheiro e ter que crescer muito rápido. Então, quando a gente fez a fusão das empresas, a gente viu esse choque de culturas que é uma empresa que tinha como primeiro objetivo crescer, 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 acima de tudo, e uma outra empresa que tinha o objetivo de crescer, mas com rentabilidade, né? E eu começo falando disso e depois eu vou falar da RAP, que foi um segundo momento, que eu também já estava com uma maturidade diferente, com uma cabeça diferente sobre pensar em investimento, né? Então, dando um passo para trás, para quem não assistiu o último episódio aí, com o Amuri, que eu acredito que ele explicou muito bem isso durante esse episódio, muito importante entender que a gente tem dois tipos de empresa no mundo. Tem as empresas que eu chamo de lifestyle business, né, que são aquelas empresas que você vai crescer, normalmente com muito pouco dinheiro, com muito pouco investimento, você vai usar todo o dinheiro do lucro que essa empresa dá, normalmente ela já dá lucro desde o começo ali, nos 3, 4, 5 primeiros meses, ela já tem um modelo de negócio que já funciona, que dá dinheiro, e você pega esse dinheiro para reinvestir e crescer. O que você faz? Você pega o dinheiro do seu cliente e ele é seu investidor. Esse é um tipo de empresa que é muito boa, que você cresce um pouco mais devagar do que essas empresas que são unicórnio, mas que elas vão ser bons negócios, vão te dar uma boa rentabilidade, vão gerar caixa, se bem tocadas, e vão ser negócios grandes ao longo de muito tempo, 5, 10, 15, 20 anos. Que quando você olha hoje para a Bolsa aqui do Brasil, por exemplo, a maioria das empresas que estão lá vieram desse caminho, empresas que cresceram com calma ao longo do tempo. Existe o outro tipo de empresa, que são as empresas que são financiadas por fundos de venture capital, que são capital de risco, que esses fundos têm ali 10 anos, né, para retornar o capital que eles captaram e aplicaram durante 4 anos. O que isso quer dizer? Um fundo de venture capital, normalmente, ele está não é pouco se importando, mas ele se importa menos com o sucesso de algumas das empresas que ele investiu. Ele sabe que ele vai ter o que a gente chama de power law, né? A lei da potência, que algumas poucas empresas, em torno de 5% talvez do portfólio, vão dar um retorno tão grande, da casa de 100, 200, até mais vezes, que vão pagar todas aquelas que deram errado. Então, esses fundos de venture capital, eles estão muito mais interessados em saber se aquela empresa tem a capacidade de crescer muito rápido num mercado muito grande. E se, para isso, ela morrer no meio do caminho, não tem problema nenhum, porque faz parte da conta estatística desse fundo. Estou investindo aqui 20, 30, 40, 50, às vezes até 100 empresas, eu sei que algumas poucas vão dar um retorno tão grande que vão pagar todas aquelas que morreram. Então é um jogo de 0 ou 1, não é um jogo de meio. Quando você está no lifestyle business, é um jogo de meio, que você não precisa ter uma empresa muito grande para ter sucesso. Porque normalmente você, como dono ou os primeiros investidores, você tem uma participação relevante nessa empresa. Numa empresa de venture capital, tipicamente, os fundos vão ter uma participação menor, os sócios, fundadores, ao longo do tempo, eles vão precisar captar várias rodadas de capital, que vai fazer com que eles se diluam até numa participação de menos de 10% da empresa. Então imagina você ter um fundador de uma empresa que fez um IPO, que tem menos de 10% da empresa. Ele ser dono? Por quê? Isso acontece porque ele precisa de dinheiro aqui no momento 0 ou no momento 1. Isso. Ele perde 20% ali. Depois de 2 anos ele precisou de mais dinheiro, ele vai perder mais 20% do que ele 20, tinha. 30, e assim por assim diante. Sucessivamente. Por quê? Porque é um modelo de negócio que não existe meio. É 0 ou dá tudo errado ou dá tudo certo. E a sua cabeça, para você pilotar um negócio desse, também precisa estar alinhada com isso. É uma cabeça de all-in. Ou deu certo ou deu errado. Não tem meio do caminho. Quando você pensa
no mercado tradicional brasileiro, 98%, 99% das empresas, até mais, 99,5% das empresas, de quem está ouvindo isso daqui para a gente falar, talvez tenha muita gente de startup que está ouvindo a gente falar aqui, mas tirando essa galera de startup que passou pelo caminho de venture capital, todas as outras do Brasil, elas são empresas que eu chamo de lifestyle business, que tem empresas gigantescas de bilhões de valuation, de valor, seja em real, seja em dólar, que começaram desse jeito, que os donos têm uma participação relevante na empresa, mas que ela foi sempre tocada de uma maneira diferente, muito mais pensando em eficiência, crescimento com eficiência, do que puramente crescimento. Dado esse pano de fundo, para quem não assistiu os episódios anteriores, então se não assistiu, vai lá, assiste o documentário e assiste os outros podcasts também aqui dessa série de Conectando os Pontos sobre unicórnios. Vamos falar agora sobre a experiência que eu tive, né? Na Canui, a gente começou com algum dinheiro de fundo. Só que a gente começou sempre com uma cabeça de como eu cresço tendo rentabilidade. Por quê? Porque a gente deu uma errada ali no primeiro ano e pouco, que a gente quase quebrou a empresa. Quando a gente quase quebrou a empresa... Quem nunca, né? Quem nunca? E foi bem tenso. E a gente estava num momento no Brasil, ali 2013, 2014, que não tinha tanto dinheiro disponível, que foi ali onde o dólar deu uma disparada também. Não tinha tanto capital de risco disponível, igual tiveram de 2016, 2017 para frente. Isso fez com que a gente olhasse para dentro e conversasse com os nossos investidores e eles falassem, caras, não adianta vocês também pisarem no acelerador agora com tudo. Vamos ter claro que a gente consegue fazer esse modelo parar de pé? Então a gente inverteu o jogo, que no começo era só crescer a qualquer custo, para um jogo de vamos crescer com eficiência. Quando, em paralelo, a Dafit estava crescendo muito rápido. Muito, muito rápido. Crescendo, levantando capital, crescendo, levantando capital, crescendo, levantando capital. A Dafit era concorrente, né? A Dafit era concorrente na época. Fizeram muito bem esse trabalho de crescer e levantar capital, crescer e levantar capital. Por quê? Porque eles também foram os desbravadores do mercado. Eles começaram fim de 2010, começo de 2011. O mercado, cara, que pouco se falava de e-commerce, talvez era a terceira geração de e-commerce, né? Teve ali antes dos anos 2000, antes da bolha. Daí depois teve um hiato de 2000 até 2009, que tiveram alguns grandes negócios de internet que surgiram. E depois veio a terceira geração, que foi de 2010, 11 até 2015, 16. E depois veio essa quarta geração que a gente viveu agora, que talvez está acabando agora, né? Nesse momento, que foi 2016, 2017, até pós-pandemia, até dia 21, ano passado, talvez 2021. Né? E agora a gente está entrando num novo ciclo aí, que talvez seja a quinta geração, que a gente vai saber daqui a 2 anos o que vai acontecer. Mas o que aconteceu nesse momento? Eram 2 empresas que estavam mais ou menos no mesmo setor, e-commerce de moda, a gente focado no masculino, eles focados no feminino, e eles cresceram muito rápido, muito rápido. Mas, uma vez que eles estavam grandes, era muito difícil eles conseguirem rentabilizar. Por quê? Porque quando você cresce sem pensar em rentabilidade, sem pensar em quais são as alavancas corretas que você deveria puxar, fica muito mais difícil, a partir do momento que sua empresa já está grande, que eles já tinham, sei lá, 2.000, 3.000 colaboradores, de você arrumar a casa. Você tem que quase fazer um turnaround na empresa. Porque o jeito de pensar de quem toca, de quem são os fundadores, ele permeia a empresa inteira. Cresce, 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 cresce a qualquer custo. Vamos, por quê? Porque o que o nosso investidor está cobrando agora é, eu consigo crescer nesse mercado grande e ser um player dominante e relevante para na hora que eu for grande o suficiente, eu ter um ganho de escala, que eu consiga diluir os meus custos fixos dado a minha margem? Essa é a cabeça da maioria das empresas de venture capital, que no começo ali no seed, que o Amuri, né, também comentou, até o Series A, é provar se o teu produto, tua solução encaixa com o teu mercado. Do Series A para o Series B é mostrar que o seu canal de distribuição, né, uma vez que você provou esse, que você consiga escalar isso. E depois o Series D você provou que o teu produto encaixa bem com o mercado, que o seu canal e você consegue crescer, agora você está colocando dinheiro para crescer muito mais rápido. E depois as outras rodadas subsequentes já são mais para você rentabilizar o seu negócio. Só para explicar aqui rapidinho, Nardão, geral, esses termos que o Nardão usou aqui de seed, da rodada seed, a rodada Series A, B, C, é uma ordem que geralmente acontece, obviamente pode
ser um pouco diferente, dependendo de empresa para empresa, mas é uma ordem que geralmente acontece os investimentos, né? Então, o seed mais no início da empresa, Series A na hora que ele já tem ali o produto encaixado com o mercado, como você explicou, aí vem o B, C, D, alguns têm o I... Até o Z. Até o Z eu nunca vi, mas provavelmente existe. G, F, G, né? Tem pra caramba. Sim. E daí, só para finalizar aqui, então, a mentalidade de quem cria um negócio ou outro é totalmente diferente. Porque quando você está criando um negócio de escala, você está menos preocupado na ordem das coisas, em arrumar os processos. Você está muito mais preocupado em pisar no acelerador e, cara, é o famoso PDCA. Promete, depois corre atrás. Né? Então, primeiro você promete, depois você corre atrás daquilo que você prometeu para entregar. Tirando, e do outro lado, você tem uma empresa, que nem a gente lá na Canui, que tinha um dinheiro, mas tinha uma restrição de dinheiro também, que você precisa ser muito mais criativo. Você precisa pensar em como solucionar o mesmo problema sem jogar dinheiro no problema. Por quê? Porque você está menos preocupado em velocidade. Você está mais preocupado em crescer com eficiência. E quando a gente fez a fusão, existia um choque de culturas muito grande. Porque você tinha uma empresa que estava sempre acostumada a crescer, agora precisava rentabilizar e não conseguia. E a gente era uma empresa que, cara, cresceu de um tamanho bom, a gente estava ali 1/3, talvez, um quarto, 1/3 do tamanho da Fit, quando a gente fez a fusão, porém, que já dava lucro. Né? Talvez uma das primeiras empresas de e-commerce do Brasil a dar lucro, né? Tem algumas até hoje aí que dão prejuízo, muito prejuízo. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 2014 para 2015 que a gente fez. Foram anos difíceis, inclusive, né? Exato. Então, quando a gente fez essa fusão, a gente viu que existia muita diferença de formato de pensar. Então, esse é o primeiro pano de fundo que eu queria colocar aqui, né? Que eu tomei todo o papo, né? Então, gente, encerramos por aqui. Obrigado. Nos vemos na próxima. E daí, vou pular aqui daí para a RAP para falar também um pouco e trazer esse ponto de como é crescer uma empresa com esse mindset, né? Quando eu entrei na RAP, a RAP tinha acabado de levantar o Series A. Não tinha levantado o Series B. Então, a gente não tinha tanto dinheiro disponível para crescer de uma maneira... pisar no acelerador de uma maneira maluca, né? O que aconteceu? Naquela época, quando levantou o Series A, a tese era: vamos consolidar Colômbia e México, que tinha acabado de abrir, e vamos colocar o pé no Brasil para preparar a operação, mostrar que a gente já está tendo alguma atração lá, que já está pronto, para no discurso, para levantar o Series B com os investidores, para que a gente consiga estar num bom lugar para falar: investidores, Colômbia dominamos, estamos bem. Fizemos aqui o playbook certinho, replicamos no México, estamos indo bem. Agora a gente está colocando o pezinho no Brasil para fazer a mesma coisa no Brasil. Então, o primeiro ano ali de RAP, que foi o ano de 2017, né, que eu trouxe para cá, foi um ano muito parecido com o começo da Canui, que é fazer muito com muito pouco. Então, cara, o time era super enxuto, um pouco mais júnior, cara, entregando muito com muito pouco, focando só na cidade de São Paulo, mas era muito claro e alinhado com o Simon, com o Sebastião, que foram os fundadores, né, colombianos, que, cara, assim que a gente levantasse o Series B, que poderia acontecer no fim de 17 ou no começo de 18, a gente ia pisar no acelerador e ia ter que fazer uma expansão muito grande no Brasil. E daí, a gente levantou esse Series B, né, no começo de 18. E a mudança de mindset que foi necessária, tanto em mim como em todo o resto das pessoas que estavam aqui no Brasil, para fazer esse crescimento diferente do que a gente estava fazendo, foi muito diferente. Foi muito diferente. Por quê? Porque a gente passou do momento de ter muita restrição de orçamento para agora, cara, contrata quem você quiser, pagando um salário bom para uma pessoa que seja mais sênior e que tenha capacidade de você, cara, jogar a pessoa para o desafio e ela ir lá e resolver aquilo. Por quê? Porque quando você está numa empresa de um crescimento acelerado, não dá para você dar muito direcionamento. Você tem que trazer pessoas boas, colocar elas para tocar e acreditar que elas vão tocar aquilo bem. Quando você está crescendo muito rápido, você está contratando 10, 20, 30 pessoas por semana. A gente saiu de um time de 50, 60 pessoas para um time de 500 pessoas só no headquarters, só no escritório e nos escritórios, em 3 meses. Muita coisa. Como você consegue manter cultura desse jeito? Transmitir a cultura para as pessoas novas que você está trazendo? Como você consegue fazer um filtro bom das pessoas que você está trazendo? É muito difícil. É muito difícil. Então, quando você está falando, isso não entra na cabeça das pessoas, né? Por quê? Porque você tem que abrir mão de alguma coisa.
né? Você tem um triângulo que é o triângulo de qualidade, tempo e dinheiro. Você quer ter qualidade em pouco tempo, você vai ter que gastar muito dinheiro. Você quer ter qualidade pagando barato, vai demorar. Na cabeça do Venture Capital, ele quer testar, vai dar certo ou vai dar errado? Exato. Se eu testei e deu certo, eu consigo acelerar e crescer rápido, eu vou colocar mais dinheiro, porque eu quero apostar, dobrar minha aposta naqueles cavalos que estão ganhando. Nos que estão perdendo, eles que se lasquem, porque faz parte da estatística para mim como um fundo ter cavalos que vão morrer ao longo do tempo e que vão parar no meio da corrida. E tá tudo bem. Esse é o tipo de jogo que você joga. Só que você abre mão de muita coisa. E nem todo mundo tá preparado para viver essa vida. Por quê? Porque é uma vida que é trabalho infinito. Se no nosso dia a dia hoje, numa empresa que cresce de uma maneira mais eficiente, já tem trabalho infinito, imagina para uma empresa que você precisa contratar um monte de gente, expandir para mais de 20 cidades em menos de 6 meses, sair de nada de pedidos para alguns milhões de pedidos por mês. Você vai deixar a qualidade de lado, você vai deixar a eficiência de lado, você vai deixar o quê? A lucratividade ou a saudabilidade financeira e econômica no primeiro momento de lado. Por quê? Porque você sabe que se você crescer rápido e se preocupar com algumas alavancas naquele momento, isso vai te ajudar o quê? A viver tempo suficiente para mostrar para os investidores que o seu negócio se provou, para você levantar mais uma rodada de capital, e então nesse próximo trajeto de rodada de capital, você sim começar a melhorar a eficiência econômica do seu negócio. Então, os próprios fundos estão alinhados com esse tipo de mentalidade. Tanto é que quando você ia lá no escritório da Colômbia, o Wi-Fi, para você conectar, a senha do Wi-Fi era burn. Queima de caixa, queima dinheiro. Não se preocupa com isso. Dinheiro a gente vai conseguir colocar na empresa. Se preocupa em crescer, se preocupa em abrir novas cidades, se preocupa em trazer mais restaurantes, mais supermercados, mais farmácias, mais entregadores, se preocupa em crescer. Porque se você tiver num tamanho grande o suficiente, depois você consegue arrumar a casa. E esse pensamento é um pensamento que no Vale do Silício é normal. Por quê? Porque no Vale do Silício, quando você olha principalmente para alguns tipos de negócios, que são negócios que ganha o mercado inteiro, por exemplo, negócios de redes sociais, como um Facebook, um Instagram, um LinkedIn, né? Você tem até o livro do fundador do LinkedIn que chama Blitzscaling, que ele fala exatamente sobre esse papel de quando você cresce muito rápido, o que você vai abrir mão. E nem todo mundo está preparado para isso. Mas para alguns tipos de negócio você precisa fazer isso, que são negócios normalmente dominantes, que vai ser um competidor que vai ter o monopólio daquele mercado, ou no máximo 2. Então, quando você entra numa empresa assim, né? E daí quando você fala do unicórnio, porque eles têm valorizações tão grandes, é por causa disso. Porque muitas vezes os próprios fundadores não estão dispostos a se diluir mais, então você aumenta o valuation da empresa, você aumenta o valor da empresa para que eles se diluam entre 10% e 30% no máximo a cada rodada, se você está mostrando que você está tendo um aumento, seja de GMV, né? Que no fim do dia é o faturamento que você teve num determinado tempo, e muito menos olhando para a rentabilidade ou para a lucratividade. Normalmente o que você vê no gráfico dessas empresas que cresceram muito rápido é isso, né? Uma receita que cresce assim, a queima de caixa que vai para baixo, né? Que cresce muito também, até o momento que ela lateraliza, e daí ela começa a queimar menos e menos caixa, até ficar no 0 a 0, e daí você levanta mais dinheiro para continuar crescendo. E pelo que você conhece, Nardon, pelo que você já viu, tanto nas empresas que você passou, quanto nas mentorias aqui no G4, quanto na Norte, seu fundo de investimentos, é o mesmo time, geralmente, que consegue estar nesses dois momentos da empresa, nesse momento de crescimento acelerado e no momento de buscar mais lucratividade? Olha só, pode ser o mesmo time, mas esse time tem que ter tido experiência em já ter passado por esses tipos de momentos diferentes. Quando você volta... São as mesmas pessoas, mas são pessoas completamente transformadas para aquele novo momento, né? Exatamente. Agora, quando você volta para a realidade do tipo de... e qualidade, não qualidade, mas para a experiência das pessoas que a gente tem no Brasil que já vivenciaram isso, são muito poucas. Correto.
Então você olha o Mate, que está desde sempre nesse mercado, muita gente do São Pedro Valley, muita gente que foi investida ali pela Rocket, né, que nem a Canui que a gente foi investida, que são talvez a segunda geração de empreendedores, mas talvez a geração que começou ali depois de 2010, que estão acostumados a esse tipo de crescimento acelerado. Você não tem no Brasil hoje, agora mais, você tem mais, né? Já passou aí 10, 12 anos, né? Então muita gente que nasceu ali, que vivenciou isso, agora está vivenciando isso em outras empresas, e até nos unicórnios brasileiros, como Quinto Andar, Créditas, Gympass, etc. Muitas das pessoas que estão lá num nível hierárquico alto vieram dessa escola. Sim, exato. Dessa escola que putz, aprenderam como fazer isso. Então, no Brasil em si, a gente não tem muito desses tipos de profissionais. Agora, cada vez mais temos. Mas, do meu ponto de vista, a pessoa que tira do 0 para o 1 projeto é totalmente diferente da pessoa que leva do 1 para o 10. Isso serve para qualquer coisa, até mesmo para você, empreendedor, dono de empresa, que tem uma empresa tradicional. Se você é um empreendedor, você gosta do quê? De tirar do 0. Cara, transformar. O que você é? Você é um cara, um líder, que consegue convencer as pessoas, vender o sonho. Então você tem muito mais liderança e transformação. E você tem menos o quê? Gestão. Gerência. Você não gosta de ficar ali no dia a dia com processo, ficar olhando o número, né? Você gosta de, cara, vamos fazer, vamos transformar, vamos tocar. Agora, quando você tá do 1 pro 10, que é onde faz toda a diferença, onde que faz o negócio de fato dar certo ou dar errado, quando você vai mudar de maturidade, o tipo de profissional que você precisa é diferente. Porque agora a base está construída. Você já sabe o que você precisa fazer para replicar aquilo. Logicamente, você vai ter uma melhoria contínua muito grande, mas não é tirar algo do 0, é melhorar algo que já existe. Então, a sua capacidade de transformação, mudança e liderança, ela começa a perder um pouco de importância, só que a parte de gestão, gerenciamento e controle do dia a dia ganha muito mais importância no dia a dia dessas empresas. A mesma coisa são para essas startups. Cara, se você quer crescer do 0, tirar do 0, é um tipo de pessoa que tem uma resiliência absurda. Agora, quando você quer levar ela para outro patamar, daí você precisa de um outro tipo de profissional que vai arrumar a casa. Eu já passei pelos dois momentos. O que eu prefiro é tirar do 0 para o 1. Por isso que, graças a Deus, aqui no G4, a gente tem você, né, Lucas? Que faz o 1 pro 10 e muito bem. E agora, vou parar um pouco aqui também para você falar com o Mate, cara, que senão eu vou tomar todo o podcast. Matt, você, cara, tá no São Pedro Valley. Para quem não sabe, o São Pedro Valley São Pedro é um bairro em Belo Horizonte, ali perto do Pátio Savassi, né? Onde saíram várias startups, Melios, Hotmart... Você tem a Rock Content, enfim, várias startups super bem sucedidas aí no Brasil saíram. Fundindo agora com 2-3 milhas. Saíram de poucas. Também é de lá, 1-2-3 também. Saíram de poucos quarteirões ali e formou esse ecossistema de empreendedores ali. E, consequentemente, Matt, você tem aí uma experiência tanto sua quanto de estar próximo dessas pessoas que passou por muita coisa, né? Desde da época de 2011 ali, quando começou a ser formado, passando pelos momentos de crise de 13 e 14, até entrar num momento mais positivo, pandemia que foi lá para baixo, volta da pandemia que foi aquela maluquice, agora, de novo, um momento ruim para as startups como um todo, pelo menos para captação de dinheiro, né, cara? Eu queria que você contasse pra gente um pouco de como que foi isso sob a ótica desse empresário médio brasileiro que acompanha a gente e não tem ainda muita... Não consegue entender ainda esse movimento. O Nardon explicou aí perfeitamente como que funciona a cabeça de um fundo, de um empreendedor, mas eu queria um pouco do como que foi. Sim. Been there, done that. Sim. Olha, tem algumas coisas que são interessantes aí também, tentar dar um pouco de contexto para quem... não conhece muito essa história de São Pedro Valley ou de ecossistema de startups ou comunidade de startups, como alguns chamam, né? Belo Horizonte, ela sempre foi não sempre, mas é uma cidade que se versou em tecnologia. Então, você tem vários cases de muito sucesso logo ali no final dos anos 90 para a virada dos anos 2000. Então, você tem vários cases diferentes de empresas importantes saindo da UFMG, sobretudo, que tem uma das melhores engenharias do mundo, uma das mais premiadas, né? Completou mais de 40 anos, acho que completou 40 anos em 2017 para 2018, alguma coisa assim. E dali saíram vários cases de sucesso importantes, com vendas para o próprio UOL, entre outros negócios ali. O mais emblemático que a gente conhece é o da Aquan, que eles venderam o seu negócio para o Google.
Google. Então, parte do mecanismo de busca que a gente usa ainda ali do Google foi produzido por esses caras ali no UFMG lá atrás, obviamente cheio de aperfeiçoamentos, etc. Tem um escritório bastante estratégico do Google em Belo Horizonte. Então, quando você tem uma faísca, né, um primeiro florescer, né, de pessoas fazendo coisas e essas coisas dando certo na área de tecnologia, lembrando aí que se você for olhar para trás, né, a história, por exemplo, da internet, a UFMG, os professores da UFMG foram protagonistas em fazer a internet chegar no Brasil de fato. Não sei se você conhece um pouco disso. Então, por exemplo, porque você é mais velho que eu, mentira, o Nadão tem a mesma idade que eu, mas se você for pegar ali no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, a UFMG ela foi protagonista nesse caso, né? Então, a trazer infraestrutura, a fazer a internet começar a funcionar no Brasil. Primeiro ali conectando universidades no estado de Minas Gerais, depois, obviamente, a internet se abrindo por que a gente chama de mercado, né? Então a internet se abrindo para todo o público, todo mundo podendo utilizar, não só as universidades, um negócio mais fechado ali mais entre os acadêmicos. Então você já tem uma cultura sendo fomentada, crescendo, começa um embrião, aquele negócio vai sendo gestacionado, né? E ali não só aqueles professores, mas várias gerações de aluno tendo um contato muito direto com esse tipo de tecnologia, vamos chamar assim, vamos chamar a internet como tecnologia. E aí a gente, então, aí voltando aqui, a gente passa por essa virada de 99 para 2000, chegando ali em 2002 para até 2004 mais ou menos, que você tem esse boom de empresas que saem ali do UFMG com professores e alunos que são vendidas para grupos diferentes, como que eu citei aqui do Google, e aí você tem um hiato. Nesse hiato, você tem poucas coisas se desenvolvendo, mas começa de novo a efervescer por volta de 2008. Então, em 2008 você começa a ver outros empreendimentos, outras empresas de tecnologia surgindo em Belo Horizonte, e aí você tem uma nova geração de empreendedores nascendo, muitos desses inspirados em casos ali de sucesso que aconteceram na cidade, e também porque a cidade ela produz, né, ela tem uma tradição de produzir bons profissionais para o mercado. Então você tem boas instituições de ensino, você tem várias das melhores escolas de ensino médio ali na cidade, você tem várias qualidades ali em Belo Horizonte que permitem que você crie um ambiente propício de times, de inteligência, de inspirações para você construir coisas novas. Então, inspirados nesses exemplos dos mais diversos que a gente teve nessa última década, falando assim de 2010 para trás, vários empreendedores então começam a sua própria jornada. Então, também inspirado, seja estudando na PUC, seja estudando na própria UFMG. Eu lembro que eu estudei na UFMG, né? Eu fiz engenharia civil lá, mas desde que eu estudava lá e hoje, olhando para trás ainda mais... Eu sou de humanas, não consegui passar na UFMG. Eu vejo que tem alguma coisa acontecendo no curso de engenharia de produção da UFMG. Que a quantidade de pessoas muito boas que estão lá, que passaram por lá, que saíram de lá e de empresas também é meio assustador, assim. Existe uma... Cara, o que acontece ali dentro da produção? Existe uma história, vamos chamar assim, jurássica, né? Ou pré-São Pedro Vale, vamos chamar assim, para fazer uma brincadeira, que é parecido com o Vale do Silício, que ela tem uma história pré-Vale do Silício, né? Que é espetacular também, que poucos conhecem. Mas enfim, não é o ponto aqui agora. Mas essa história, ela é pouquíssimo contada e ela é extremamente rica. Aqueles que têm contato, que fazem interface com ela, eles são transformados. E são esses caras, muitos deles direto ou indiretamente, sejam por professores, por ex-alunos ou por colegas, etc., história, pai, etc. Essas pessoas acabam sendo influenciadas direto ou indiretamente, vão estudando mais a respeito, e aí, pela sua vocação, pelo meio onde ela está ali inserida, ela começa, né, a desenvolver o seu próprio negócio. Então tem vários exemplos diferentes nesse sentido, né? Então, como a gente falou aqui, dessa geração da qual eu faço parte, né, muito mais como uma testemunha ocular do que um case de sucesso, se você for comparar. Então pega, por exemplo, a Hotmart. Acho que, na minha visão, pelo menos hoje, é o maior case de sucesso dessa geração. Você tem a Rock ali também, a Rock Content também, que também tem um protagonismo singular, né, nesse sentido. Você tem a Melius, que não preciso falar, né? A gente comentou aqui, não sei se a gente comentou aqui no ar, né? Mas enfim, a gente já falou no almoço, falou em outros momentos, né? Então, você também tem a Melius com Israel, com o Flea, etc. Então, que também é um case bastante proeminente. E vários outros, falamos aqui Maximilis rapidamente, com 1, 2, 3 que veio talvez numa geração um pouquinho depois.
Mas, de novo, a gente pode pegar aqui, não centenas, mas dezenas de casos bastante exitosos dessa geração que vem pós-2010. Então, vendo isso de perto, cara, na minha visão, assim, a minha experiência é que foi algo espetacular. Assim, imagina, eu ainda novo, prestes a casar, eu casei novo, mas assim, prestes a casar e tal, vendo aquelas coisas, eu sou meio quadrado, diferente do pessoal, então eu sou meio fora do tempo, tá, gente? Então casei cedo. Então, assim, olhando aquelas coisas ali acontecendo, você ficava deslumbrado. Eu, pelo menos, fiquei bastante deslumbrado. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de tecnologia, que mexi muito com tecnologia, muito impelido pelos meus pais, que me colocaram de frente para isso. Eu tive esse privilégio ali em casa de muitos sacrifícios feitos pelos meus pais para que eu e meu irmão tivéssemos contato com tecnologia desde cedo. Então, pô, eu sou formado, você dá de frente para um cara que é formado em front page 97. Me respeite, respeite minha história. Mas então, desde o começo, cara, a gente já vinha tendo contato com tecnologia, sacou? Então, assim, isso pra gente fez muita diferença no longo prazo, sabe? Então, olhando aquelas coisas acontecendo, vendo aquelas empresas sendo constituídas, crescendo, cara, era um bolo de pessoas, né, que começaram a se encontrar em bares, restaurantes, para trocar ideias sobre tecnologia, falar sobre as suas dificuldades, de como crescer o negócio e tal. Então, foi de certa maneira, se a gente colocar assim, né, no mundo da Disney, sim, realmente algo meio que mágico, assim, foi assim, cara, que esquisito, né? Eu até brinquei lá atrás, né? Hoje não vejo tanto dessa forma, mas eu ainda acredito em boa parte que, poxa, aquela frase assim, não existe almoço grátis. Pô, aqui existe almoço grátis, todo mundo se ajudando, todo mundo fazendo as coisas de maneira desinteressada, sabe? Sem querer passar a perna, puxar o tapete, etc. Empresas completamente diferentes e as pessoas se ajudando, contribuindo umas com as outras a desenvolver os seus próprios negócios. Então, se você não era bom em finanças, tinha um cara que era bom em outra empresa te ajudava. Se você não era bom em marketing, tinha alguém para te ajudar com SEO e assim por diante. Então, ver aquilo ali acontecer foi muito interessante, foi algo especial. Então, é muito difícil você replicar aquilo de maneira literal, né? Não vou fazer igualzinho. A mesma coisa, a gente tenta, vamos replicar o Vale do Silício. Não tem jeito de fazer uma réplica idêntica, né? Cada um vai viver a sua vida, a sua maneira, a sua história, do seu próprio jeito, né? Então, na minha visão, ter visto aquilo acontecer e ter contato com a maioria desses empreendedores até hoje, tê-los próximos. Então, por exemplo, o Diego via SaaSholic, né, e a Hotmart, o João Pedro Matheus via Hotmart, são investidores da Pingback hoje. Então, eu os tenho próximo a mim também, não só em termos de amizade, mas também em termos de negócios. Então, isso para mim é muito precioso, você poder trazer isso para frente, você poder levar isso adiante. Tem muitos desafios, né? Então, se for pegar e olhar, a gente achou que de fato, quando a gente teve essa crise muito grande ali de 13 até 15 mais ou menos, foi por aí, né? Depois da Covid eu perdi noção das datas exatas. Mas esse período foi um período difícil. Então, eu me lembro muito bem de reclamar do momento, né, externo, etc. Assim, a gente sempre com muita dificuldade para fazer as coisas mais bootstrapped, ou seja, sem investimento externo, né? Você colocando sua própria grana, tentando fazer as coisas acontecerem. Imagina, a gente em 2012, 13, 14, tentando fazer marketplace sem investimento. Impossível, não tem como, mas tinha maluco, o famoso não sabia que era impossível, foi lá e fez. Não se deu certo e errado é outra conversa, mas foi lá e fez. Então, vários caras, como eu, por exemplo, tentaram fazer coisas nesse sentido naquela época. Então, de fato, um momento difícil, mas isso trouxe resiliência para esses fundadores naquele momento. Então, eles realmente lutaram muito para fazer acontecer. Então, quando você vai ver a história, cara, eu tenho a imagem cristalina na minha mente, eu tenho até um pouco de, entre aspas, medo de quando demolirem o prédio onde ficava a salinha da Hotmart, que a Hotmart dividia a sala com a Everwrite, que veio a ser a Rock Content mais adiante, um pouquinho mais para frente. Eram os 4 fundadores ali naquela sala, então o Diego Edmar, da Rock, o Matheus e o João Pedro, ali na Major Lopes. O cara ficava em cima de um pet shop e a sala deles ficava do lado oposto, né, da rua, e não tinha janela, cara. A sala dos caras não tinha janela. Então, tipo, você fala assim, não, tá de brincadeira, né? Tipo, o exaustor do banheiro era pra sala, mas um negócio meio interessante. Então, assim, cara, você vai pegar essa história dos caras e você vendo aquilo ali acontecer, sabe? Cara, é impressionante. Eles se deram demais, eles se doaram pra caramba pra fazer as coisas acontecerem com pouca grana. Você vai escutar a história dos caras, cara, eu vi a história dos caras acontecendo. Você vai pegar, por exemplo, esses empreendedores que a gente fala de Belo Horizonte, a maioria deles veio do interior de Minas Gerais. Eles nem são de Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte. Mas, por exemplo, a maioria dos nomes que a gente citou aqui, eles nem são de BH. Eles são do interior.
são de Ouro Branco, Governador Valadares, Montes Claros, dentre outras cidades. Então, o que a gente está falando aqui é que Minas Gerais é muito rica sob essa perspectiva. Mas voltando para o foco, vendo aquilo ali acontecer diante dos seus olhos, cara, e olhando o que aconteceu hoje, é um espetáculo. Eu me sinto privilegiado de ter visto, né, até aqui, espero ver muito mais, ter visto tudo isso acontecendo. Mas, de novo, é muito fácil a gente deslocar e falar assim, não, olha lá, eles têm rios de dinheiro, eles captaram 700, a Hotmart captou 700 não sei quantos milhões há 1 ano e pouco, 2 anos, e assim por diante, a Rock semelhantemente e tal. Falei assim, cara, né, a Solids também agora, numa geração nova aí, com Mônica Alessandro, captaram 300 e tantos, quase 350 milhões mais ou menos. Você vai pegar e falar assim, cara, molezinha, né? Vai ver a vida dos caras, vai ver o quanto eles sacrificaram. Cara... tipo, eu conheço eles, assim, tipo, é o famoso antes e depois da transformação da Xuxa, sacou? Então você olha pra eles, cara, assim, cara, tipo, é quase inacreditável, tipo, é a ex-esposa do Zezé de Camargo, antes da fama e depois. Você fala assim, cara, não é possível, entendeu? Eu não acredito no que eu tô vendo. Por favor, não me cancele. Mas eu não acredito no que eu tô vendo, entendeu? Então, mas por quê? O que é essa mudança visual? Pois é, a mudança perceptível é você pensar assim, cara, a gente se encontrava informalmente numa padaria, que inclusive nos enxotou dela até hoje, tipo... Hoje ele não deve mais reconhecer a gente, mas nos enxotou dela porque uma vez a gente deu uma entrevista sobre São Pedro Valley e a gente falou que a gente se reunia numa padaria muito humilde, que inclusive a gente comprava produtos vencidos. Ele ficou chateado com a gente porque a gente falou isso. Eu até entendo ele, mas a gente Como tava... chama padaria? Não posso falar, não quero ser processado. Me cancele, mas não me processem, eu prefiro. Mas a gente, quando você olha assim, cara, tudo muito humilde, cara, muito simples. Muito simples, não tinha essa pretensão, não, vamos fazer um unicórnio, vamos fazer uma empresa listada na bolsa. Isso nem passava na cabeça, assim, num horizonte distante. Não vou vender a minha empresa para tal outra grande empresa. Mas você não tinha esse horizonte tão perto. Só que é aquele negócio, né? A gente vai ficando velho, a gente pisca o olho, passaram-se 10 anos, passaram-se 12 anos, 13 anos. E, de novo, eu me sinto muito orgulhoso, privilegiado de ter visto essa história acontecer diante dos meus olhos. E é isso, você fala assim, cara, desculpa, quem diria que, cara, esses meninos que saíram de Ouro Branco, cara, que ninguém dava nada, sacou? Ou que tava ali quietinho, fazendo as coisas. Cara, eu via o Diego mexendo, cara, na primeira landing page da Hotmart, depois do trabalho, quando a gente trabalhava junto. Entendeu? Então, lá, o nosso terceiro turno, lá trabalhando, etc., fazendo coisas nossas, depois do expediente, ele lá mexendo nas coisas, nas primeiras versões, junto lá com o Matheus. Lembro disso cristalinamente. Você fala assim, cara, isso aqui, eu tô vendo, aqui, ó, projetando na minha mente a primeira landing page dos caras, vendo que eles se tornaram. Os caras são meus investidores. Aí você fala assim, cara, é surreal. Então eu brinco, né, faço essa brincadeira, mas, cara, olha que loucura essa transformação, a capacidade de se transformar ao longo desse caminho. Mas a verdade é muito difícil, muito duro, árido, puxado, muitas vezes muito solitário o caminho, e muitos não percebem isso, né? Muitos empreendedores ou fundadores que, né, querem ingressar nesse mundo de startups, etc., eles não entendem, ou às vezes eles acham que por exemplo, você estava falando essa questão de fundraising aqui. Cara, estava começando com um fundo, eu sou a pior pessoa para fazer fundraising ou para vender, é impressionante, que eu estava fazendo um checkpoint com um fundo, acho que ontem. E o cara tava conversando comigo e tal, eu falei assim, cara, deixa eu te explicar um negócio. Olha, nós mudamos no modelo nosso aqui, esse aqui, o seu cheque é muito grande pra gente, acho que você tá perdendo tempo conversando comigo. Mas se você quiser, a gente pode continuar conversando sem nenhum problema, te conto como é que as coisas estão acontecendo aqui, etc e tal. E, cara, você olha e fala assim, velho, é impressionante. Fala assim, cara, tipo, não tem como você... como que eu posso explicar isso? Não tem como você entender como que você chegou até ali, sacou? Você fala assim, cara, peraí, deixa eu rebobinar a fita aqui um pouquinho, entendeu? Como que eu fui parar aqui conversando com um fundo, me oferecendo um cheque mínimo de tanto, saca? Assim, cara, que coisa estranha, eu não sei o que eu fiz, entendeu? Mas deixa eu voltar aqui ao ponto que eu tava falando. Quando a gente vai falar de arte de fundraising, por exemplo, eu vejo um cara que faz fundraising como um cara espetacular. Eu sou uma negação nisso. Assim, se for comparar, eu sei fazer outras coisas. Isso eu não sei fazer, se for comparar com esses caras. Então, você precisa de uma competência. Mas você sabe fazer, você não sabe fazer tão bem quanto eles. Provavelmente. Mas é uma arte tão peculiar. Tão peculiar, um negócio tão... que você precisa ser tão bom para ir fazer bem feito, que as pessoas acham que, não, qualquer um levanta grana a qualquer hora que quiser, etc. Sobretudo agora, no momento de escassez, né, de escassez de dinheiro no mercado, conseguir fazer um negócio assim. Então, eu tenho uma admiração muito grande. Estava conversando isso com esse cara desse fundo
quase que eu falei o nome, desse fundo que eu tava conversando nessa semana, eu falei assim, cara, eu fico impressionado, eu tenho uma admiração enorme. Eu sei fazer outras coisas muito bem, mas esses caras eu tenho uma admiração espetacular, porque, olha, eles transitam em qualquer lugar, eles têm um linguajar, eles sabem conversar, etc. E não é uma coisa fácil. E isso, por exemplo, cara, só pra fechar aqui, tô tão prolixo quanto o Nardon, tô devolvendo aqui na mesma moeda. Mas isso, cara, é um ponto espetacular que eu vejo nos próprios meninos, saca? Então você pega e vai vendo essa geração de empreendedores, como eles foram evoluindo a sua carreira, como eles foram aprendendo a fazer diferente, como eles mesmos foram se transformando enquanto profissionais, enquanto pessoas, nas suas competências ao longo do tempo, para dar conta do recado, para dar conta de chegar onde eles chegaram. E, por exemplo, nesse ponto é isso, eles se tornaram artistas de fundraising, eles se tornaram artistas de eficiência, eles se tornaram dos melhores para executar um negócio, primeiro lá do 0 a 1, e agora esse negócio nessa potência que eles se desenvolveram. Então, de novo, na verdade eu sou mais uma testemunha ocular do que qualquer outra coisa. Tirando a sua modéstia aí, Matt, você fundou a Pingback em 2020, certo? 2020. 2020, ali no auge da pandemia. Logo antes, na verdade, bem no comecinho. Antes, literalmente. Antes. Então, você começou antes da pandemia, veio a pandemia, você fez um fundraising em 21, certo? Eu fiz. Isso é interessante, que é um ponto de. Que eu até estava vendo. Eu ouvi o episódio do Amuri. Eu quero mandar um recado para o Amuri, que fiquei muito chateado com você, porque na hora de você citar uma empresa de sucesso, você não me citou. Porque o Amuri era investidor nosso na VidMonsters quando a gente vendeu para a Hotmart. Então, Amuri, fica aqui o meu registro de mágoa com você. Mas quando a gente começou a VidMonsters em 2020... Quando eu comecei a Pingback em 2020, tanto a Hotmart quanto o SaaSholic já entraram junto com a gente logo em seguida. Então, essa questão do track record faz diferença. Então, conseguir construir uma empresa legal, conseguir fazer um bom produto, um produto com aderência, eles gostaram do que viram, beleza, cara, eu acho que a próxima empreitada que você começar tem um interesse em acompanhar mais de perto agora, também nesse novo caráter, investindo naquilo que você for fazer. Então, quando a gente começou a Pingback, eles já, logo cedo, eles já entraram junto com a gente, né? Então, isso é um outro fator interessante pra caramba. Não precisei ir pro mercado para fazer uma espécie de, sei lá, uma rodada anjo, por exemplo, porque eles entraram junto com a gente desde o começo. Mas onde que eu tava querendo chegar aqui... Desculpa, estraguei aqui todo o roteiro. Não tem roteiro. Você pegou momentos muito diferentes ali. Sim. De primeiro, o que vai acontecer? Vai todo mundo morrer? Vai existir alguma coisa depois de março de 2020? Uhum. Até, passamos, agora é crescimento exponencial, todo mundo olhando para crescimento, dinheiro super barato, taxas de juros negativas e tudo mais. E hoje, um objetivo de eficiência muito maior do que crescimento até. Né? Eu queria que você contasse um pouco, mas como que fica a cabeça do empreendedor vivendo nesses ciclos que não é um ciclo que demorou 2 anos para virar, foi de repente. A taxa de juros subiu, acabou o dinheiro, a empresa fazendo layoff e tudo mais, da mesma maneira que no meio da pandemia já começou as empresas ali mais de tecnologia a dar aqueles booms gigantescos de contratações e crescimento. Como que fica a cabeça do empreendedor, do empresário ali nesses momentos? Cara? A minha experiência pessoal, né? Eu não sei como eu estou aqui hoje, sendo muito franco, porque você vive ali uma série de altos e baixos que realmente é difícil de você conseguir administrar isso com saúde. Então, por exemplo, eu tive uma desregulação de saúde muito grande por causa de ansiedade, etc. Precisei de fazer alguns tratamentos médicos e tal, descobri algumas questões que que eclodiram por causa do estresse e por causa do peso que foi enfrentar todos esses desafios. Então, quando eu comecei a Pingback lá em 2020, aí tava tudo bem, assim, poxa, a gente fazia uma contagem regressiva de quando a pandemia ia terminar. Acho que muitos viveram isso, né? Não, cara, isso vai passar rápido, né? É mais uma questão assim, temporária, como já aconteceu, até aconteceu no Brasil com outra pandemia, esqueci qual que foi H1N1, alguma coisa assim. Isso aconteceu no passado, ficamos aí sem escola durante 30 dias e depois, né, isso passou e a vida continuou. Então foi muito difícil para a gente planejar o que ia acontecer, a gente não tinha visibilidade do que tinha pela frente. Então o nosso privilégio com a Pingback é que, como a gente estava saudável, tinha acabado de fazer uma saída, eu estava saudável, estava tudo bem, não tinha um problema
problema de caixa e tal. A gente estava ali só entre fundadores, não tinha um problema assim, a gente estava muito tranquilo. Então o que eu fiz nesse caminho? Cara, não, vou continuar aqui crescendo o negócio, vou continuar aqui produzindo o produto, fazendo as coisas direitinho, sem pensar muito no que vai acontecer para frente. Então, estou tranquilo, estou estável nesse sentido, não tenho muita preocupação, vou continuar a minha jornada sem pensar muito no amanhã, mantendo aqui o meu roadmap bonitinho, porque, poxa, a pandemia vai acabar, não é possível que, né, isso aqui vai durar mais do que, sei lá, 1 mês, 2, 3 meses, as coisas vão voltar ao normal, etc. Então, esse foi o começo da pandemia para mim, na minha cabeça. E aí a gente foi vendo que as coisas foram piorando, né? E com isso, o desespero que é natural do ser humano, um desespero mesmo, porque a gente não sabia o que fazer, enquanto, né, nós, como sociedade, não sabíamos o que fazer. Tranca todo mundo, não tranca, faz vertical, faz por setores, faz por pessoa, não, faz todo mundo, máscara de pano funciona ou não, a outra máscara funciona. Cara, a gente virou uma paranoia, nós viramos inimigos nos degladiando na internet, como se a gente fosse PhD em ciências, né, ou os grandes cientistas aqui, tentando encontrar ali qual que era a alquimia correta para onde a gente deveria ir. E, cara, impressionante. E isso realmente foi desgastando a gente ao longo do tempo. Pelo menos a mim, foi me desgastando muito. Aí, quando a gente chega em 2021... se eu não tiver errado, quando a gente chega em 2021, a gente, pelo menos na Pingback, a gente entra num momento positivo, na minha visão, porque a gente abre nosso beta privado, a gente abre o beta privado para ali umas 100 pessoas começarem a usar a gente. Lá perto do final do Q2 e tudo mais, a gente fez essa abertura, deu super certo. Funcionou super bem. Então, a Pingback ela começou ali permitindo que qualquer criador pudesse enviar newsletters direto na caixa de entrada da sua audiência. Coisa super simples de fazer, etc. Um modelo muito simples, muito rústico mesmo ali, que a gente via até na metade ali dos anos 90, até o final dos anos 90, como a gente fazia para distribuir conteúdo e gerar autoridade na internet. Então, a gente estava fazendo isso. A gente até falava assim, não, a gente está voltando a internet para os trilhos originais que eram antes do desvio que as redes sociais causaram. Então, começamos esse momento, estava tudo funcionando muito bem. E aí a gente começou a perceber um cenário ali em 2021 preocupante, que foi uma correção de mercado. Então a gente já veio de um momento de liquidez enorme, ou seja, não tinha onde colocar dinheiro, então todo mundo colocou dinheiro em tecnologia, porque era a única coisa que estava funcionando, então o pessoal pegou toda a grana, colocou, estou exagerando aqui, né, mas fez isso, colocou essa grana dentro dessa indústria, também, né, colocando aqui um adjetivo, mas colocou para dentro dessa indústria, e aí, quando as coisas foram voltando ao normal, esse dinheiro foi escoando de volta para os seus respectivos investimentos, natural e tudo mais, né, as coisas normais do nosso dia a dia, né, a vida foi voltando ao normal, vamos chamar assim. E aí a gente viu o dinheiro escoando. A gente falou assim, cara, se a gente não fizer uma rodada agora, vai ser muito difícil fazer depois. Então nós começamos a fazer esse fundraising ali na metade de 21. Tava tudo bem, tudo certinho. Cara, fizemos uma term sheet bem legal ali em novembro. Mas, cara, em novembro o pudim começou a balançar no prato. Bizarramente. E assim, foi assim, não, caramba, velho, fizeram com leite sem lactose, que o negócio começou a derreter, sacou? Assim, sei, porque lá em casa meu filho tem intolerância à lactose, então você faz um pudim com leite sem lactose pra ver o que acontece. Ele não para de pé, brigadeiro não pega ponto, enfim, ó, maravilha. Mas aí, cara, o negócio começou a derreter ali na nossa mão, foi assim, cara, e agora, né? Então a gente foi sambando ali, rebolando no bambolê pra conseguir fechar, e eu brinquei com o pessoal na época, eu falei assim, não, a gente foi o chapéu do Indiana Jones, né? Então, foi o último suspiro ali daquela onda de alta liquidez. A gente conseguiu fechar a nossa rodada naquele momento. Excelentes parceiros, então somos investidos da Unbox, que é o fundo do Magazine Luiza. Assim, somos muito agradecidos por eles, pessoas espetaculares que têm nos ajudado bastante, inclusive companheiros ali de luta no nosso dia a dia, né, acompanhando o negócio de perto. Bem parceiros mesmo, né, que às vezes tem fundos que são muito mais distantes, indiferentes, eles não são, como que eu posso dizer, eles não ficam ali em cima numa pressão negativa, né? Eles estão ali puxando junto com a gente, ajudando a gente a não perder o ritmo, mas muito mais do que isso, torcendo e tentando contribuir com todos os recursos que eles possuem, obviamente não agora o financeiro, né? Mas tentando contribuir com tudo que eles possuem, não só eles, Hotmart, Sazolic também, a própria Amuri, tentando contribuir para que a gente possa dar certo, a gente alcançar os nossos resultados, né? Aquilo que a gente espera. Então a gente passou ali com esse chapéu, a gente esticou mais, a gente tentou crescer o valuation o máximo que a gente podia, claro, né, crescendo o negócio ali nessa segunda metade de 2021, trazendo bons números, trazendo solidez. Conseguimos fazer isso, apesar dessa confusão. Então você vê como é que a gente vai passando, né, sobe, né, assim,
né, vai e volta. A gente achou em algum momento que não ia acontecer, né, ali no final de 2021, falou assim, cara, teve uma correção assim, estrondosa em SaaS no final de novembro, começo de dezembro, mas a segunda quinzena de dezembro foi massacrante. Assim, foi massacrante para SaaS. De 22. De 21 para 22. E essa virada, foi assim, eu olhei para os números e falei assim, cara, não vai dar, velho. Eles vão pular fora. Não vai rolar isso aqui, nós estamos na água. E assim, a gente queimou o dinheiro, assim, nós pisamos no acelerador e falei assim, beleza, agora nós vamos descendo a banguela, entendeu? Porque, pô, nós vamos conseguir fazer isso aqui. A gente estava muito confiante. Chegou esse momento, isso gerou um estresse muito grande na gente, um desgaste muito grande. Que é natural, né? Esse processo de levantar capital, ele é moroso, é difícil. Você tem ali, no nosso caso, a gente estava flipando a empresa para queima, então tem uma série de documentos a mais que você precisa fazer, uma série de outras coisas que a gente precisa fazer naquele momento, que, cara, ainda desgastam mais a gente, né? Deixam a gente ainda mais cansados, né? Ali numa estafa maior. Mas, cara, a gente conseguiu vencer esse momento, né? Então anunciamos a rodada ali no finalzinho de janeiro para o começo de fevereiro de 22. E aí que é muito louco isso, né? Pô, beleza, dinheiro em caixa, então beleza, agora estamos na Disney, né? Não, pra quê, né? A gente entra nesse momento de inflação, de crise, etc. Então o dinheiro que a gente achou que a gente tinha, ele vale muito menos, começou a valer muito menos do que ele valia. Correto? Porque, poxa, se tem inflação, a inflação simplesmente já está ali comendo o meu dinheiro embora. Então, o que a gente tinha expectativa de fazer com a grana que a gente levantou se tornou muito menos viável e muito menos possível. Então, a gente começa a executar o processo, então, é aquele negócio, né? Vendemos, agora vamos entregar. Então, a gente começa a execução, né? Começa a fazer, então, assim, cara, não vai dar. Não fecha a conta, não fecha a conta. Vamos ter que mudar isso aqui. E aí, cara, a gente começa a torcer o rabo do porco. Então a gente vai chegando ali na parte de abril e tal, já torcendo o rabo do porco, falei assim, cara, vamos ter que mudar. Então, cara, a gente começou a mudar o modelo. Senão, cara, não dá pra fazer da maneira como a gente tava fazendo. Por exemplo, até comentei com o Nardon mais cedo, cara, a gente tava apostando muito em trabalhar majoritariamente com take rate, ou seja, a gente ficar com um pedacinho da receita que os criadores produzissem na Pingback. Falei assim, cara, isso é absolutamente inviável para um modelo de longo prazo para a gente. Cara, a gente vai ficar catando aqui um dinheirinho, que a gente vai incomodar o criador de conteúdo, etc, que a gente está tirando um pedaço da renda dele, da receita dele, e ainda não é o suficiente para a gente alavancar esse negócio, né, crescer ele da maneira como a gente gostaria. Então, trouxemos um modelo de SaaS para começar a fazer esse crescimento, e isso exigiu da gente, cara, mudar completamente o planejamento de marketing, mudar completamente o planejamento que a gente tinha de crescimento do negócio, de roadmap de produto. Cara, a gente estopou o negócio e quase deu um reboot, um reset. Então, nesse meio do caminho, o meu sócio, que era o sócio técnico, ele deixou a companhia. Então, cara, assim, então não é um negócio tão trivial. É um retrato você está contando o caso do Pingback, mas é um retrato de basicamente todas as empresas. Exato. Aí a gente foi chegando então no final do ano, o cara falou assim, não, cara, a gente precisa aqui enxugar, a gente precisa recomeçar algumas coisas. Então eu falei assim, não, eu preciso remontar a cultura, eu preciso remontar processos, eu preciso remontar esse roadmap, eu preciso encaixar melhor essa parte do nosso SaaS, eu preciso trazer mais previsibilidade de receita, eu preciso ser mais independente de ficar queimando caixa aqui, então eu preciso errar muito menos. Então eu comecei a trabalhar, chegando no final do ano, de novo, aquele cara quadrado para danar. Cheguei assim, chamei minha esposa, falei com ela assim, olha, eu acho que 2023 é o ano que eu vou ter que trabalhar mais do que eu jamais trabalhei na minha vida. Então, a gente trabalha como um time em casa, né? Então, a gente tem 2 crianças, a gente tem um menino e uma menina. E a gente falou assim, cara, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou precisar fazer outras, você outras também. Então, a gente trocou ali alguns papéis, reajustou a nossa ordem em casa. Falei assim, cara, eu vou ter que trabalhar como nunca mesmo, para a gente poder realmente encontrar o upside que a gente tem expectativa agora em 2023. E aí a gente começou, então, a traçar esse caminho ali no finalzinho do Q4 e começamos a executar essa mudança já ali na virada, né, finalzinho de novembro para dezembro, virando já para janeiro, entrando nesse novo momento. E, cara, é impressionante. De fato, as coisas elas começam a acontecer. De novo, uma coisa que eu estava conversando até com uma das pessoas lá no Unbox, que a gente falou o seguinte, olha, apontado esse caminho, é um caminho que a gente fala, entre aspas, ele já deu certo. Agora é percorrer esse caminho. Então, a gente conseguiu fazer tudo, cara, a gente fez ajustes muito duros. Porque, veja, no final do dia, todas as decisões que foram tomadas em 2022 são de minha responsabilidade.
Então, se alguém foi contratado errado, a responsabilidade é minha. Se a gente tinha um planejamento e esse planejamento ele deu errado, a responsabilidade é minha. E eu não tô falando isso aqui de tipo, tá, não precisam ter dó, não, podem bater, não tem problema. O erro é meu. Eu fiz errado. Eu me comprometi com algumas coisas que eu não poderia ter me comprometido. Eu achei que eu poderia fazer algumas coisas, mas eu não poderia ter feito. E agora eu tive que fazer uma correção de rota. Então existe um efeito colateral. Até mesmo em casa, né? Meus filhos, minha esposa acabam sofrendo um pouco. Porque, poxa, eu tenho que ficar um pouco mais ausente para poder corrigir esses erros e a gente ter essa correção de rota realizada nesse ano, como a gente está conseguindo fazer. Então, cara, é realmente é muito alto e baixo. É muito alto e baixo, são muitos desafios, a gente bate muita cabeça, a gente erra bastante. E aí quando você pega um cenário, para fechar aqui esse grande prólogo aqui, então, ou não, né? Só para finalizar, quando a gente olha o cenário externo, então você vai pegar assim, você olha e fala assim, cara, peraí, o que está acontecendo? Crise de novo, inflação de novo. No final do dia, é o que a gente sempre fala. Olha, você que tem que fazer um negócio acontecer e o negócio dar certo. O Pedro Sorrentino, ele fez um brevíssimo texto no final de dezembro do ano passado, então de 22 para 23, onde ele fez em inglês, eu vou tentar traduzir aqui para o português, fazer uma adaptação, que ele fala o seguinte, que a maioria das startups, ou muitas startups, ou fundadores, estavam tomando, por exemplo, ele chama de Vilma, né? Vou falar assim, Neosaldina ou Dorflex, mas na verdade existe uma chance maior deles estarem com câncer. Então eles estão tentando tratar uma dor de cabeça, mas na verdade o problema é muito mais embaixo. E aí ele vai compartilhar, ou ele compartilha o que essas empresas começaram a fazer para tentar corrigir rota, porque se você tem menos dinheiro, aí é muito simples a conta, né? É um efeito dominó. Se você tem menos dinheiro para ser investido, você também tem menos dinheiro para, por exemplo, se o seu modelo é publicidade, as pessoas estão investindo menos em publicidade. Se o seu modelo ele é, sei lá, um modelo de recorrência, como é o nosso caso, todas as empresas vão meio que fazer assim, orçamento zero. Deixa eu olhar aqui tudo de novo, ver o que eu posso cortar, onde eu posso diminuir, quantos assentos eu posso diminuir, né, nessa ferramenta, etc. Então, os custos de operação precisaram ser revistos. Então, os founders diligentes, muito criticados por fazerem esse movimento, que é um movimento agressivo mesmo, e cara, se as pessoas acham que... É minha percepção, tá? Então, por exemplo, se a gente acha que, por exemplo, nossa, ele demitiu 10 mil pessoas, ele não precisava, etc. Por exemplo, se o Google não tivesse demitido essas 10 mil pessoas, ou um pouco mais que eles demitiram, o Google poderia entrar num momento de insolvência em 5 anos. Em até 5 anos, ou menos até. Porque tem outros fatores que precisam ser analisados e, às vezes, quem trabalha nas Big Techs não compreende tão bem. Mas se você for voltar, pensa na cabeça de alguém que precisa demitir 10 mil pessoas. 10 mil famílias que deixam de ter o seu sustento, etc. Então, às vezes, as pessoas acham, não, foi só um investidor que pediu, ele foi lá e na caneta, sumariamente, não é assim que funciona. Deve ser uma das piores... Então, é uma das piores... Demitir pessoas, ainda mais num momento como esse, as pessoas que são normais, e os gestores que são, a maioria deles, né, são normais, são pessoas que vivem, que sofrem, que estão passando seus apertos e dificuldades também, né, que cortam na sua própria carne para não ter que cortar outra pessoa. Esses caras, eles também tiveram que tomar decisões muito duras e muito difíceis pela sobrevivência do negócio e por aqueles que ainda permanecessem ou fossem permanecer no seu barco. Então essa correção de rota, pelo menos no nosso caso, foi muito importante. E você vê, então, como eu falei assim, o Pedro Sorrentino, ele trouxe uma... Depois a gente deixa o link lá, se for o caso, se puderem. Ele compartilha isso, fala que essas empresas mais diligentes, esses founders mais diligentes, eles cortaram em torno de 20%, 30% de custos de despesas administrativos, focando muito em lucratividade. Então, flipando completamente assim, cara, não vamos fazer... porque startup tem muito de experimentação, de testar novos modelos, de disruptar, como o pessoal fala, né? De tentar disruptar um mercado, uma indústria, um modelo, etc. Então, cara, menos disso e mais feijão com arroz, mais assim, focar naquilo que funciona. E é o que eu tenho visto esses caras fazendo, entendeu? E esse ponto, queria trazer até o Nardon para essa pergunta, cara. Além dos layoffs, dos cortes que estão acontecendo, tanto em pessoas quanto nos perks aí das empresas, a gente está vendo um movimento cada vez mais forte das empresas tentando trazer as pessoas para o presencial, né? Ou acabar com o home office, ou de fato diminuir o home office, né? Eu queria a sua visão aí, você que está desde os primórdios da internet no Brasil, trabalhando com internet, já viveu um momento talvez mais
flexível ali antes da pandemia, depois entrou de fato num trabalho home office aqui no G4, inclusive. E como que você vê isso, né, Arnon? Você vê uma maturidade suficiente para as empresas obrigarem os seus funcionários a vir? O resultado você acha que é positivo ou a gente vai ter esse híbrido aí por muito tempo, cara? Cara, resumindo, eu acredito que o maior gargalo em qualquer tipo de relação entre pessoas, e uma empresa nada mais é do que uma junção de pessoas, é a comunicação. Se a gente tem uma comunicação falha ou não tão ótima, as coisas não vão acontecer da maneira que elas deveriam acontecer, porque ou o emissor ou o receptor daquela mensagem falharam naquela troca, né, de comunicação. Então, eu acredito que a base de qualquer coisa na vida é comunicação, seja em relação pessoal e relação pessoal no fim do dia, é o que faz uma empresa acontecer. Se o maior gargalo das empresas é a comunicação, você querer fazer uma comunicação não presencial é ainda mais difícil. Por quê? Porque nem todo mundo é claro naquilo que ela está emitindo de mensagem. Nem todo mundo faz o outro lado entender claramente e quase até se passar, né, como bobo ao repetir 20 vezes a mesma mensagem que ela está repetindo para garantir que o outro lado entendeu a mensagem. E tipicamente pessoas que são mais sêniores, que têm muita estrada, muita rodagem, elas conseguem fazer uma comunicação melhor. Quem é mais júnior, menos, né? Então, o que eu vejo é que a comunicação no presencial ela é muito mais frutífera. É muito mais fácil de você passar uma mensagem conversando do que às vezes escrevendo um e-mail. Sim. É muito mais fácil de você entender se o outro lado entendeu, estando do lado e desenhando, do que às vezes fazer isso via uma chamada de vídeo. Sim. No Meets, no qualquer lugar, Zoom, no Zoom, qualquer lugar. Então, o que eu entendo é que muito do que as startups, qualquer tipo de empresa tem e conseguem progredir é se elas se comunicam bem. Se comunicam mais rápido, se comunicam de uma maneira mais clara. E muitas vezes essa comunicação acaba sendo informal. No cafezinho, no almoço, na hora que você vai beber uma água, entre uma reunião e outra, onde você não tem uma agenda clara para cumprir. Se você tem uma agenda clara para cumprir, você vai se ater àquela agenda que você tem naquela reunião. Mas muitas vezes a criatividade ou uma sacada que você tem vem de um papo no almoço, que você não tinha uma agenda, por algum motivo você puxou aquele tema e a outra pessoa do outro lado tem aquela solução. Dito e dado esse contexto, eu entendo que é natural que as pessoas voltem a trabalhar em escritório. Ponto. Essa é a primeira coisa. Agora, isso quer dizer que as empresas não vão ser flexíveis? Quando a gente pensa em startups, né, antes do Covid, as startups, as empresas de tecnologia eram reconhecidas por serem flexíveis. Sim. Essa era a grande diferença dessas empresas para as empresas tradicionais. O que é flexível? Você se vestir de uma maneira mais despojada, não precisar vir de camisa, de terno, de gravata. Você poder chegar um pouquinho mais tarde, para ir embora um pouquinho mais tarde. Putz, um dia ou outro, caso você tenha uma necessidade, que todo mundo tem necessidade de levar o cachorro, o filho pro médico, ou deu algum problema em casa, você precisar fazer um dia de casa. Cara, as empresas de tecnologia eram conhecidas por serem flexíveis. Por quê? Porque se dá muita responsabilidade para aquelas pessoas, para fazer aquelas coisas, entende-se que ao outro lado vai ter responsabilidade também para levantar a mão e falar, cara, não dá para fazer isso agora, por causa de A, B, C e D, preciso resolver essa coisa. Bom, vai lá resolver o seu problema. Sim. Então, o que eu entendo é que existirá, no meu ponto de vista, uma volta aos escritórios, sim, de uma maneira mais flexível. Isso é o quê? Hoje em dia as pessoas entendem que trabalhar de casa também é produtivo. E às vezes tem algum tipo de trabalho que você fazer de casa ou num lugar que você tem a condição de trabalhar bem, seja até melhor do que você fazer no escritório com tanto barulho. Agora, não é todo mundo também que tem a infraestrutura para trabalhar de casa bem. Às vezes também tem muita gente que mora longe do trabalho, vai demorar 2 horas, 3 horas para chegar no trabalho. Então, eu acredito que a gente está passando agora por um momento, né, que a gente foi por um extremo, voltamos agora para talvez um outro extremo e vai existir um momento ali de normalização, onde vai se encontrar um equilíbrio. Entendo que tem empresas que vão ser home office, que viraram para home office, vão continuar
no home office. Sim. Tipo o GitHub, por exemplo, que Exato. meio que sempre foi... Só que são empresas muito específicas. Exato. E entendo que tem outras empresas que vão ser híbridas e vão ter outras empresas que não vão topar o híbrido, mas vão ser flexíveis. Sim. E passo agora aqui para você que você, né? Matt, você publicou no Instagram, acho que semana passada, um estudo. Se foi alguma coisa polêmica, eu não me lembro. O estudo foi feito que startups com trabalho presencial cresceram 3,5 vezes mais do que aquelas que não têm um modelo presencial. Né? E eu lembro de, não sei se eu vi errado o estudo ou não vi, mas tinha um delta muito grande ali no seed. As empresas que estão começando, a diferença do presencial para o home office era muito maior do que aquelas empresas já um pouco mais estabelecidas. Né? O que você acredita desse estudo? O que você acredita vendo aí na sua experiência? Vou trazer o que eu acredito e o que eu vejo, tá? E vou tentar separar bem essas duas coisas para pacificar um pouco esse assunto, que ele é um assunto mais acalorado. Primeiro, só voltando um pouco, quando a gente estava falando sobre fundraising, etc., essa questão da execução do negócio, por exemplo, quando a gente vai falar por que os investidores colocam tanta grana e exigem tanto essa velocidade de crescimento, porque se esse cara andar mais devagar, vai vir um cara mais monopolista, um Facebook, um Google, etc., vai copiar, vai mimetizar e vai dar um takeover nesse mercado. Então, realmente, a velocidade e a capacidade, né, a destreza na execução é muito importante. Então, existe esse fator aliado de execução primorosa com grana, que é muito importante. É por isso, né? Tipo, que legal, deixa eu colocar aqui um caminhão de dinheiro, centenas de milhões de dólares numa empresa, porque sim, não é bem por aí. É porque eles entendem que essa execução primorosa com esse dinheiro vai trazer esse resultado antes que um concorrente, antes que aquela grande ameaça que tem ali para aquele negócio florescer e realmente se estabelecer e dominar aquele mercado aconteça. Então, esse é um ponto importante. E veja, por que eu estou falando isso? Que olha, vamos partir de um princípio muito simples. Se a premissa fosse a seguinte: esses capitalistas malvados, eles só querem dinheiro, lucros e etc., colocarem seus dólares aqui no bolso e explorarem o trabalhador. Ora, se de fato nos números desses caras trabalhar de home office for melhor, mais produtivo e dar mais dinheiro, por que eles vão abrir mão disso? Qual é a razão em sã consciência de um executivo ou de uma liderança abrir mão daquilo que está dando mais dinheiro, daquilo que dá mais margem, daquilo que põe mais dinheiro no bolso? Não faz o menor sentido. Alguma coisa está acontecendo ali e a gente tem que colocar a mão na nossa consciência para pensar, refletir e tentar entender por que esses caras todos estão falando essa questão de volta ao híbrido ou volta ao presencial ou ter mais pontos de contato presencial no escritório, etc. Porque, veja, escritório é quase como um baita de um elefante branco, um trem caro para danar. Você manter essa infraestrutura, manter a parte de zeladoria. Cara, pelo amor de Deus, assim, é só dor de cabeça. Só dor de cabeça. Pô, a gente tá lá no segundo andar, a gente é um microscópio de tamanho perto daqui, por exemplo. Cara, tem uma goteira no teto, mas o teto é uma laje. De onde sai essa goteira, cara? E agora pra achar onde é que é esse negócio, entendeu? Então, assim, cara... Isso acontece? Nossa, pois é. E aí, tipo assim, cara, é só dor de cabeça e tal. E tem um custo fixo, né? Cara, é uma jamanta, é um negócio que é realmente complicado de você tocar, etc. Cara, pra que eu vou ter essa dor de cabeça? Pra que eu tenho que ficar negociando aluguel? Eu tenho que negociar reajuste de preço, ver qual indicador que vai ser utilizado. Cara, a melhor coisa para um empreendedor, né, ou para um grande capitalista malvadão, é falar assim, cara, os caras estão em casa, estão rendendo muito mais, estão produzindo muito mais, deixa eles lá em casa trabalhando. Vou salvar dinheiro no escritório. Exatamente. E encheção de saco. Vai salvar o dinheiro do escritório, se tá todo mundo... Então, veja, a gente tem uma contradição aqui patente. Assim, cara, se realmente existe essa premissa que os caras são tão malvadões e só se preocupam com o dinheiro que entra no bolso no final do dia, o interesse máximo, né, do seu egoísmo desses caras é ficar no modelo que mais traga dinheiro pro bolso deles. Ponto. É isso. Então, quando a gente olha eles fazendo um movimento que, aos nossos olhos, pessoal, que coisa esquisita, por que eles estão voltando para o escritório? Tem alguma coisa que precisa ser analisada, a gente precisa refletir de alguma forma. Então, olha só, se você for pegar as cartas públicas, tanto do ex-novo CEO da Disney, ou, por exemplo, da Amazon,
do próprio Tim Cook com a Apple, ou, enfim, tem o do Google, você vai pegar do próprio Mark Zuckerberg, do Facebook, por exemplo, todos eles citam alguns pontos em comum. Então, fiz questão de deixar em bullets aqui, nem vou entrar na caixa, mas eles falam o seguinte: colaboração e criatividade, para voltar para os escritórios, pelo menos num modelo híbrido, pelo menos umas 3 vezes. Alguns adotaram 4, outros 3. Enfim, cada empresa fez de um jeito, mas pelo menos 3 vezes dessas que eu citei aqui. Então, colaboração e criatividade, melhoria das relações, manutenção dessas mesmas relações, cultura, desenvolvimento de carreira. Nós falamos um pouco disso. Então, por exemplo, para um sênior é muito tranquilo você se manter ali especialista ou um lobo solitário dentro de casa, dentro da caverna, trabalhando, rendendo, produzindo espetáculo. Parabéns, porque você é capaz de fazer isso. Só que para você ter chegado a ser sênior, você passou dentro de um escritório de júnior até chegar sênior. E uma série de pessoas interagiram com você. Te ajudaram a se desenvolver. Direto e indiretamente. E agora a gente tem uma geração inteira de pessoas entrando no mercado de trabalho, que é o natural, que estão tendo muito mais dificuldade de rampar suas carreiras. E a gente estava falando aqui, por exemplo, você vai pegar estudos ali da Segunda Guerra Mundial, pegando um paralelo aqui com a educação, você vai pegar ali estudos da Segunda Guerra Mundial, numa região, por exemplo, até contexto Nardon, numa região onde crianças precisaram parar de estudar por 2 anos, comparando com crianças que não precisaram parar de estudar. Esses caras que pararam de estudar, depois eles voltaram a estudar, etc., terminaram a escola e tal, a vida continuou. Mas esses caras nunca conseguiram ganhar o mesmo tanto que os caras que nunca pararam de estudar. Esses caras nunca conseguiram crescer carreira e evoluir carreira da mesma forma. O que a gente pode iminentemente estar fazendo é condenar uma geração inteira a não conseguir prosperar como nós prosperamos nas nossas carreiras até aqui. Isso é muito perigoso, isso é muito egoísta. Né? Então esse é um ponto importante para a gente colocar a mão na nossa consciência e falar assim, cara, peraí, velho, não tô só, não é, eu não tô aqui sozinho nesse planeta, peraí, né, pegando esse mote, né, de consideração. Então tem esse agrupamento que é importante. Um outro ponto, cara, que você comentou rapidamente e que poucos falam, que são as condições de trabalho no remoto. Cara, quem tem internet de alta qualidade no Brasil? Sem brincadeira, a gente vai pegar, atravessa a rua, vai conversar com quem tem uma mesa, uma escrivaninha em casa, cômodo em casa, um pedaço de concreto dentro da sua casa, que você consiga sentar e trabalhar. Iluminação, ergonomia, a condição, a temperatura, todas essas coisas que a ABNT ela regra para a gente, enquanto contratante, enquanto tal, que é extremamente importante para a qualidade de vida de longo prazo do funcionário, eles estão sendo completamente ignorados. Vai parar onde essa conta? Então, por exemplo, cara, não tem mesa para trabalhar, não tem onde ficar, a internet é bem mais ou menos. Esse é o retrato da maioria das pessoas. Esse é o retrato, esse é o fato objetivo. Entendeu? Então, assim, é muito fácil para mim, por exemplo, que hoje moro no centro-sul de Belo Horizonte, que na nossa realidade ali, para quem não conhece, é uma região espetacular, muito boa, uma região, vamos chamar assim, nobre da cidade, etc. Pô, a luz não acaba na minha casa, não, entendeu? Agora, eu morei no bairro Ouro Preto, que ficava lá na região norte. Lá, cara, ventou, fez assim, acabou a luz. Não tô brincando, acabou a luz, você pode ir lá, sempre acaba a luz, bater um ventinho, caiu o disjuntor do bairro. Sem brincadeira, até hoje, 2023. Pleno 2023, diria o Toguro. Então, você fica assim, cara, a gente não pode desconsiderar essas coisas. São pontos extremamente importantes que são, às vezes, deixados de lado, são colocados, são lateralizados pelo nosso próprio interesse, entendeu? Então, você vai pensando assim, cara, você está realmente pensando nessas pessoas? Você está pensando na qualidade de vida dessas pessoas no longo prazo? Eu sei que o home office ele tem vários benefícios, ele tem várias coisas interessantes. Eu falaria mais do modelo flexível e não do home office em si, né, na sua própria essência, mas sim da flexibilidade. Cara, preciso cortar o cabelo, preciso ir num médico, preciso resolver uma situação. Você conseguir organizar melhor isso, porque se a gente for pegar, isso é verdade, na maioria das empresas tradicionais, essas empresas não permitem que você vá no médico no horário de trabalho, não permitem que você vá na apresentação do seu filho na escola agora. No modelo flexível, você pode falar assim, cara, posso chegar mais cedo aqui, né, ficar aqui e sair mais cedo para poder ver minha filha dançar balé lá na escolinha dela?
posso sair mais cedo, eu posso pegar um hiato aqui para ir no médico, eu fico aqui até depois, eu cumpro horas, etc. Cara, isso, na minha visão, é super natural, etc. É bem interessante. Se for pegar um estudo da Time, na verdade, são números do LinkedIn que a Time tabulou, a revista Time tabulou, ela mostrou que mais de 50% das empresas, elas estão adotam hoje, 2023, aqui, fevereiro de 2023, um modelo majoritariamente presencial. O que isso significa? Significa que a maior parte do tempo os funcionários estão na empresa. E é interessante esse gráfico porque ele abre uma boca de jacaré, ou seja, ele vai fazendo, né, linhas inversamente proporcionais, ou seja, elas vão aqui no seu inverso. Uma vai subindo, que é a presencial, e a remota ela está só caindo. É uma linha que vem caindo consistentemente. Então, você vai pegar aqui, ó, tô com o dado aqui aberto, atualmente, menos de 30% dos trabalhadores estão num modelo que é majoritariamente remoto. E você tem aqui em torno de... Isso nos Estados Unidos. Aqui é geral, ele não está falando exatamente... Desculpa, Estados Unidos. Desculpa, deixa eu fazer recorte, Estados Unidos. E aqui, você vai pegar, por exemplo, modelo híbrido, ou seja... é tecnologia isso ou é para todo mundo? É geral. Aqui não está separado qualquer modalidade. E aí o último ponto aqui do híbrido é perto de 20%. E ele não vem numa crescente, né, igual o presencial, mas ele tem uma crescente mais interessante em comparação com o remoto. Então você vai percebendo que diversas empresas diferentes, de ramos completamente diferentes, têm chegado numa conclusão semelhante a respeito do modelo, vamos chamar assim, totalmente remoto. Como a gente falou, tem empresas específicas, cara, que o remoto é golaço. Tem pessoas que vão trabalhar remoto muito melhor do que no presencial. Agora, o upside de você ter as pessoas tendo pontos de contato presencial numa frequência bem maior do que a gente tem, ou que a gente estava tendo no momento da pandemia, está notório que é mais benéfico para a empresa como um todo. Perfeito. Então, esse é o dado concreto. Então, assim, não estou aqui falando assim, eu acho que remoto só tem morcego. Não é isso que eu estou falando. Não, presencial, né, só tem a tia da fofoca. Não é isso que eu estou falando. O fato objetivo é, gente, se vocês forem olhar dados de produtividade, se vocês forem olhar dados de desenvolvimento de carreira, de consolidação e manutenção de cultura, e uma série de outros aspectos sociais do ser humano, que impactam, obviamente, diretamente a companhia, como você bem falou, uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas reunidas em torno de um objetivo comum. É isso, isso aqui fizemos o melhor para o negócio. O que é negócio? Essas pessoas que estão aqui reunidas, trabalhando em torno de um objetivo comum. Então, eles estão olhando todas essas coisas, né? Então, nós, quando a gente toma algumas decisões, nós estamos olhando todos esses dados, a gente está olhando todas essas questões que estão diante de nós, postas diante de nós. Então, você pega, por exemplo, quer ver dados que são obliterados, que poucas pessoas vão comentar? Por exemplo, você tem dados, né, de pesquisas bastante sérias e publicadas com revisão, etc., mostrando que quem está em casa está com mais dificuldade de se desligar do trabalho. Ponto 1. Ponto 2. Eles trabalham mais horas por dia do que quem está no escritório trabalhando. Esquece o traslado. Eu sei que isso é um problema e é um ponto que não tem como argumentar. E ir e voltar para o trabalho é realmente horroroso. Então, isso é um problema que não tem... É um elefante na sala que precisa ser resolvido. Tirando esse ponto, voltando... Então, tirar o teletransporte. O cara... O Elon Musk, ajuda a gente. Olha aí que loucura. Então, o cara ele trabalha menos quando ele está no escritório, ele produz mais, porque o cara que está em casa, ele sente que ele é mais produtivo, mas na verdade ele é menos produtivo. Na verdade ele está trabalhando mais horas, ele se desconecta menos. Ele tem mais casos de depressão, ele tem mais casos de burnout. Por quê? Esse cara não sai direito, não vê a luz do sol. A luz do sol não entra no olho dele, não bate aqui na nuca e liga o corpo dele para a máquina começar a trabalhar. Ele está dentro da caverna, então ele vai depreciando suas horas de sono, ele deprecia a alimentação, ele deprecia uma série de outras coisas. Quando ele está ficando ali em casa, ele tem uma série de outros problemas que vão juntos acarretando ali num desgaste profissional dessa pessoa. Então essas coisas estão sendo levadas em consideração. Muito bom. Boa! Que aula, hein? Senhoras e senhores, queria agradecer aqui os nossos... Tem mais uma pergunta aí, não? Os nossos dois, como tem reunião agora. Agradecer os nossos dois grandes convidados aqui. Matt, muito obrigado aí pelo deslocamento de BH para cá, só para gravar o podcast. Pois é, uma gravação presencial, tá vendo? Sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Bruno Nardon, de volta das férias em Boston, Massachusetts. Adoraria que tivesse sido férias, viu? Passou 3 mas semanas você não tava aí. esquiando?
Passou 3 semanas Essa que é a aí. maravilha, né, cara? Eu tô lá estudando, trabalhando, trazendo mais conhecimento pro G4 e os sócios estão esquiando, cada um com suas prioridades, né? Tá certo. Muito obrigado pelo papo, como sempre, sensacional, senhores. E até o próximo episódio de Conectando os Pontos. Valeu, galera!